Bom dia e boa tarde a todos. Hoje nós vamos abordar o movimento de um projétil. No lançamento de um projétil, a posição R pode ter componentes nas direções x e y. E com isso, os vetores velocidade e aceleração também podem apresentar componentes nas direções x e y, uma vez que nós estamos tratando de um movimento em um plano definido pelos eixos x e y, né? Então, quando a gente analisa uma posição de um corpo P, né, em relação a um referencial, essa posição R possui componentes cartesianos, né, nas direções x e y, bem como a velocidade que nós podemos encontrar a partir da equação da posição e também a aceleração que nós podemos encontrar a partir da equação da posição e ou da velocidade. As equações que nós vamos trabalhar com o movimento de um projétil são essas apresentadas. Na verdade, essas equações são adaptadas para o movimento de um projétil. Então, quando nós estamos analisando o movimento horizontal, por exemplo, né, onde a aceleração é igual a zero, a velocidade passa a ser constante, ela não vai variar nem para mais nem para menos. E nós podemos encontrar o alcance conhecendo a velocidade e o tempo, né? Porque vai ter um tempo durante o movimento de um projétil. Se nós conhecemos a velocidade, nós podemos determinar o alcance na direção horizontal. Ou, se nós tivermos o alcance, nós podemos encontrar o tempo que o corpo percorreu entre dois pontos analisados, né? Entre o ponto A e B, por exemplo. No movimento vertical, sempre a presença da aceleração da gravidade, conhecida como G, né? G é a aceleração da gravidade. Então, quando um corpo é lançado, ele vai ter presente a aceleração da gravidade. Então, no lugar do A, a gente substitui por menos G, porque, como já foi comentado e nós sabemos, a aceleração, a aceleração da gravidade sempre vai estar apontada para o centro da Terra, ou seja, vai estar na direção vertical e sentido de cima para baixo. Então, as equações para o movimento vertical vão ter a presença da aceleração da gravidade, né? Então, essas equações já são conhecidas e elas são adaptadas substituindo a aceleração AC por G, bem como as distâncias que nós conhecemos com a letra S, a gente substitui por Y, que seria a componente na direção vertical, bem como a velocidade vem acompanhado com um índice Y, porque nós estamos analisando a velocidade na direção vertical. Com isso, nós vamos analisar alguns exemplos com base nessas equações para o movimento de um projétil, analisando tanto o movimento horizontal como o movimento vertical que acontece simultaneamente. Exemplo 12.11. Um saquinho sai de uma calha com velocidade horizontal de 12 metros por segundo. Se a saída da calha está a 6 metros de altura, determine o tempo necessário para o saquinho atingir o piso e o alcance R onde os saquinhos se empilham. Então, os saquinhos saem do ponto A e chegam até o ponto B. Então, o ponto inicial é o ponto A e o ponto final é o ponto B. Percebam que ele sai com uma velocidade inicial na direção horizontal de 12 metros por segundo.
e o ponto A está a uma distância vertical de 6 metros em relação ao ponto B. Né? Então, do ponto A até o ponto B, direção vertical, nós temos 6 metros. E a aceleração é igual a menos g, ou seja, menos 9,81 metros por segundo ao quadrado. Com isso, nós podemos aplicar a equação mostrada, onde nós sabemos que a velocidade inicial em y é igual a zero, porque eu só tenho uma componente na direção horizontal, né? Ou seja, a componente na direção horizontal é igual a 12. A componente na direção vertical da velocidade é igual a zero. Então, a velocidade inicial na direção vertical é igual a zero. E a posição inicial também vai ser igual a zero, que ele parte de um nível zero e vai para uma cota menos 6 quando atinge o ponto B. Então, o ponto B está numa cota menos 6. A aceleração da gravidade é igual a menos 9,81 metros por segundo ao quadrado. E com isso a gente encontra o tempo igual a 1,11 segundos. Conhecendo o tempo e a velocidade inicial, nós podemos encontrar o alcance, né? Que é x menos x0. X menos x0 é igual ao r, que nesse caso nós estamos nos referindo ao alcance, né? Ou seja, a distância entre o ponto C e B na horizontal, ou a distância entre o ponto A e B na horizontal. Essa distância vai ser igual a velocidade inicial multiplicada pelo tempo, que vai ser igual a 13,3 metros. Exemplo 12.12. Um triturador foi projetado para ejetar lascas a uma velocidade inicial de 25 pés por segundo, como mostrado. Se o tubo é inclinado de 30 graus em relação à horizontal, determine a altura h da pilha onde as lascas se depositam. A distância horizontal de A, a saída do tubo em O, é de 20 pés. Então, nesse caso, diferentemente do caso anterior, nós temos uma velocidade que forma um ângulo em relação ao eixo horizontal e com isso nós podemos encontrar as componentes da velocidade na direção x e na direção y. Né? Então, a velocidade de 25 pés por segundo é a velocidade resultante. Né? A velocidade de 25 pés por segundo está naquela direção mostrada e com esse valor, né, da velocidade e conhecendo o ângulo de 30 graus que se forma em relação ao eixo horizontal, nós podemos encontrar a componente na direção x, na direção y da velocidade. Além disso, nós temos o alcance entre o ponto O e A, que vale 20 pés, e está sendo informado que o ponto O fica a 4 pés do solo. Com isso, nós queremos encontrar o valor h, como mostra na figura, entre o ponto A e o solo. Primeiramente, nós vamos encontrar as componentes da velocidade. Né? Então, para encontrar a velocidade na direção x, a gente multiplica a velocidade de 25 por cosseno de 30 graus, e para encontrar a velocidade na direção y, a gente pega a velocidade de 25 e multiplica por seno de 30 graus. E com isso nós encontramos as velocidades nas direções x e y. Na sequência, nós vamos encontrar o tempo, porque nós temos o alcance de 20 pés e a velocidade na direção x, sabendo que a velocidade na direção x é constante, ou seja, não há aceleração. Quando a gente analisa a direção x, nós sabemos que a aceleração é igual a zero. Né? Então, com isso, conhecendo o alcance e a velocidade inicial na direção x, nós podemos encontrar o tempo que é igual a 0,9238 segundos. Com isso, nós podemos encontrar a altura h. Então, o y inicial é igual a 4 pés, né? E o final nós vamos chamar de h. Velocidade inicial de y
nós temos, que é igual a 12,5 pés por segundo. O tempo total nós encontramos, que é igual a 0,9238 segundos. E, além disso, nós vamos substituir a aceleração por 32,2 pés por segundo ao quadrado, que é o valor da aceleração da gravidade, né? A aceleração da gravidade é igual a 32,2 pés por segundo ao quadrado. E o tempo nós encontramos antes. Com isso, nós encontramos a altura h igual a 1,81 pés. Exemplo 12.13. Nesse exemplo, o motoqueiro está saltando a partir do ponto A, ele vai chegar até o ponto B. Inicialmente, ele tem uma velocidade que forma um ângulo de 30 graus em relação ao eixo horizontal, né? E ele vai atingir uma altura máxima e depois vai começar a cair. Primeiro ele vai subir até atingir o ponto C e depois ele vai começar a cair. Nesse caso a gente quer encontrar o alcance R, como mostrado na figura. Então, inicialmente nós vamos calcular a velocidade inicial, que nós não conhecemos, né? Vamos analisar a direção y para encontrar a velocidade, né? Então, nós vamos pegar o SB, que vale menos 1, né? Porque a gente considera que a moto parte de uma cota zero. Então, no ponto A, a gente tem um valor de zero, né? Então, SAY a gente substitui por zero. E no ponto B, a gente está em menos 1. A gente está numa cota 1 negativa em relação ao ponto A, né? Então, o ponto A vai estar numa cota 0 e o ponto B numa cota menos 1. Então, a gente substitui SAY por 0 e SBY por menos 1. A velocidade de AY é substituída pela velocidade de A multiplicado por seno de 30 graus para substituir o VAY, deixando em função da velocidade VA, né? Porque a componente y da velocidade em A é igual à velocidade de A multiplicada pelo seno de 30 graus. Assim, a gente deixa em função de VA. O tempo é informado, que é igual a 1,5 segundos, né? A aceleração da gravidade é igual a menos 9,81 metros por segundo ao quadrado, e com isso a gente encontra VA igual a 13,38 metros por segundo. Conhecendo o tempo e a velocidade, nós podemos encontrar o alcance, né? O tempo foi informado no problema, com valor de 1,5 segundos, e a velocidade a gente encontrou antes, igual a 13,38 metros por segundo. Multiplicando por cosseno de 30, nós temos a componente da velocidade na direção x. E com isso nós podemos calcular o alcance, que é igual a 17,4 metros. E por último, a gente aplica essa equação para encontrar a altura h. Então, no ápice da parábola que nós estamos enxergando na figura, a velocidade em y vai ser igual a zero, que é onde ele transita entre a velocidade positiva e negativa, que a velocidade vai decrescendo, né? E depois passa a crescer. Então a velocidade tem num sentido, chega no ponto C, ele transita para passar a ter uma velocidade no sentido oposto. Então o ponto C é o ponto de iminência, onde a velocidade na direção y é igual a zero. Então a gente informou que o VCY é igual a zero e o VAY, que é inicial, é igual a velocidade de A multiplicado por seno de 30 graus, para encontrar a componente y da velocidade no ponto A, né? A aceleração da gravidade é igual a
1,81 metros por segundo ao quadrado. O h nós queremos encontrar. E a cota no ponto SAY, a gente está informando o valor de menos 1. H menos 1. Então, SY menos SAY vai ser H menos 1. Certo? Então, com isso, nós encontramos o valor de H, que é igual a 3,28 metros. A altura no ponto C. Né? Então, a altura vai ser igual a 3,28 metros.